Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, o texto da primeira leitura de hoje se refere aos acontecimentos ocorridos em Jerusalém por volta de 586 a.C. A cidade está cercada pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não tem mais como escapar. O profeta é o único que tem a cabeça fria. Ele é o homem da paz, ele reflete, toma consciência do que está acontecendo, principalmente daquela luta armada. Por isso, sugere a redenção. Esta proposta do profeta vai provocar uma indignação. Versículo de número 4. Disseram os príncipes ao rei: pedimos que seja morto este homem, profeta Jeremias. Ele anda com habilidade, lançando desânimo entre os combatentes que restaram na cidade, sobretudo o povo, dizendo semelhantes palavras. Este homem, portanto, não se propõe ao bem-estar do povo, mas sim à desgraça. O rei, então, autoriza que Jeremias seja encarcerado, jogado numa cisterna de barro. Está aqui no versículo 5 e 6 da primeira leitura. É a derrota do profeta que se sente abandonado por todos, não só pelos amigos, pelos familiares, mas pelo próprio Deus, que antes lhe tinha prometido proteção. Na primeira leitura surge um personagem que se chama Ebed-Meleque, ou algumas traduções chamam Abimeleque, um negro que veio da Etiópia e que trabalhava na corte do rei. Então ele disse ao rei, versículo 9, ó rei meu senhor, muito mal procederam esses homens que jogaram o profeta na cisterna. Em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando na cisterna para ir morrer de fome. Não há mais pão na cidade. E aí sim, o profeta é retirado da cisterna. O rei manda tirar o profeta a partir da fala de Abimeleque. O que acontece com o profeta Jeremias, irmãos e irmãs, não é um fato isolado. Todos que anunciam a palavra de Deus são tratados da mesma forma. A mensagem cedo ou tarde chocará com os interesses dos poderosos que querem eliminar aqueles que anunciam, proclamam a boa notícia. Aqui nesse texto, duas coisas são importantes. A primeira, quantas vezes pensamos que o bom Deus nos abandonou, como o profeta pensou, em alguma situação da nossa vida? Isto é um problema de fé, de confiança no próprio Senhor, de saber esperar muitas vezes o tempo necessário. Pedimos forças ao Senhor para passarmos por problemas, dificuldades, doenças, difíceis situações da vida, até mesmo morte de nossos entes queridos, ou qualquer outra situação semelhante a essa. Por isso, que tenhamos consciência, fé não é achar que Deus fará tudo aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Não, isso não é fé. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. E muitas vezes o melhor é passar por alguns caminhos tortuosos. E a segunda situação, diante da primeira leitura, é que quantas vezes a palavra ou a própria mensagem de Deus se choca diante dos nossos interesses ou das diversas situações que vivemos. Em nossa vida, muitas vezes, temos algumas posturas. Primeiro, nosso erro é separar aquilo que convém. É a primeira postura. Isso serve para mim, isso não serve, isto eu aceito, isto eu não aceito. Aquilo que está aqui na palavra, vou colocar em prática, isso aqui que é difícil, não vou colocar. Ser cristão é ter coragem de aceitar tudo. Porque acredito na palavra de Deus, tenho fé, acredito na boa nova do Senhor, no caminho que Deus trilhou para mim, que é o caminho da salvação. E a partir daí, mudar a minha vida. Mudar é aceitar a palavra de Jesus, é aceitar a pessoa do Senhor. Uma segunda postura que podemos ter é nunca aceitar a doutrina. Enquanto na primeira a gente vai separar aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu não desejo, uma outra postura é justamente rejeitar a doutrina do Senhor. Achamos, por exemplo, que o aborto é correto, ou comungar em pecado é uma situação normal, e vou levando a minha vida dessa forma. Quanto a igreja vai mostrar, direcionar
o caminho correto para a nossa vida, faço algo que é diferente daquilo que a igreja determina. Ou seja, faço o contrário. E muitas vezes penso, a igreja que precisa mudar. Não eu. Eu estou certo, a igreja que está errada, a igreja que está ultrapassada. Ser cristão, queridos irmãos e irmãs, é poder ouvir como ovelhas de Jesus os ensinamentos da fé. Claro que muitas pessoas não querem ouvir ou não estão preparadas para ouvir, mas a palavra de Jesus é desafiadora. A maior luta do homem, às vezes, não é com o demônio, não é com Satanás, é conosco. Por que digo isso? Porque somos homens de cabeça dura, queremos mudar a Bíblia, queremos mudar os ensinamentos da igreja, queremos mudar o padre, queremos mudar o bispo, queremos mudar os membros da igreja, o que for para os nossos interesses. E hoje nós encontramos pessoas que muitas vezes são tão frágeis na vida, que qualquer desafio, qualquer problema, começa a desfalecer. Encontramos pessoas que muitas vezes, lá atrás, no passado, com a vida, criaram cascas, resistências. E quantas vezes sabem superar de maneira resiliente, falando os desafios da vida. Mas hoje parece que os nossos jovens, algumas pessoas aí, vivem como porcelanas. Qualquer desafio, qualquer toque começa a rachar, quebrar, e aí se perde. Perde a fé e quer muitas vezes perder a própria vida. Por que falamos sobre isso? Porque a situação crítica do profeta na primeira leitura e a conduta também de Jesus nesse evangelho, que não é fácil, é um evangelho muito complicado, difícil, querem estimular os discípulos de Cristo a não abandonarem o caminho do seguimento. Esse é o desafio de hoje. Diante das dificuldades, desafios, problemas, não podemos abandonar o caminho da fé. E sobre o evangelho de hoje nós temos 2 pontos importantes. O primeiro deles é olhar o evangelho e perceber como esse evangelho incomoda a nossa vida. Quando Simeão chegou para Jesus e pegou Jesus nos braços e profetizou, Simeão disse: este menino vai ser queda de reerguimento em Israel e será um sinal de contradição. Está lá descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Ele falava provavelmente desse dia, dessa história do Evangelho. Como diz o Evangelho de hoje, pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, vim trazer a divisão. Hoje, queridos irmãos e irmãs, somos perseguidos por aqueles que não aceitam o Evangelho. E quantas vezes o Evangelho provoca, traz em nós divisão. De um lado, aqueles que acreditam na boa nova do Senhor, e do outro, aqueles que querem massacrar, dividir, caluniar, denegrir, surrupiar, aterrorizar os cristãos. Por isso, a grande preocupação de Cristo é mostrar que o cristão deve ser autêntico e não pode ser uma pedra de tropeço. Será que somos autênticos cristãos nesse mundo, dentro da igreja, na nossa família, no trabalho? Ou não são verdadeiro cristão? Quem abandona a palavra de Deus, abandona o Cristo e esnoba o reino de Deus. Que fique claro para cada um de nós. Se você renega a palavra, abandona o Cristo e esnoba o céu. Não temos dúvidas, queridos irmãos e irmãs, Cristo é a nossa paz. Diz lá Efésios 2,14, a paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. Muitas vezes somos alimentados por uma felicidade passageira que o mundo vem oferecer, como também a paz passageira que o mundo vem oferecer. Mas a verdadeira paz só Deus pode dar. Quantas e quantas vezes encontrei pessoas no leito do hospital, já algumas sentenciadas à morte, mas estavam em paz, porque tinham Deus no seu coração. E para alcançar essa paz, o homem muitas vezes precisa lutar contra o mal, uma divisão e luta entre luz e trevas, entre eu e o mundo, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação, entre o céu e o inferno, e quantas vezes entre eu e Deus. Existem muitas vezes cristãos combatendo contra Deus. Deus é maior do que tudo isso. Felizmente nunca vencerão.
Mas o importante é perceber que devemos nos entregar nas mãos de Deus e não ficar combatendo contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus, contra o próprio Senhor. E a segunda imagem do Evangelho, que para nós é importante, é um fogo que aqui aparece. Eu não me lembro do versículo onde está presente. Sim, no versículo 49, eu vim lançar fogo sobre a terra. Na África e em muitos lugares, no mês de setembro, outubro, ocorriam as certas queimadas. São grandes incêndios provocados para queimar o mato, as ervas daninhas, os arbustos, as moitas de espinhos, e aí só ficam as grandes árvores. Aí depois vem a água, e essa água vai fazendo florescer novamente aquela região. No tempo de Jesus, queridos irmãos e irmãs, pensava-se que houvesse necessidade de uma dessas queimadas purificadoras diante de certas injustiças, violências e opressões. Esperava-se um grande fogo vindo do céu para exterminar aquilo que é mal e ressurgir aquilo que é valor positivo, que destruísse o mundo antigo e fizesse nascer um outro melhor ainda. Os profetas já falavam disso lá no Antigo Testamento. O próprio profeta Sofonias, no primeiro capítulo, versículo 18, no capítulo 3 ele repete isso, ele fala de um castigo, de uma cobrança, de um dia de fogo purificador. O que a liturgia quer mostrar para nós não é um fogo que aniquila os pecadores, mas que destrói o mal. O fogo anunciado por Jesus só purifica e salva. É o fogo da sua palavra, da mensagem da salvação. É o Espírito Santo, aquele que no dia de Pentecostes desceu e se propagou pelo mundo e quis restaurar todas as coisas. Se você acredita nisso, não acredita nesse fogo vindo do céu, a sua vida vai ser transformada. E o fogo não é sinônimo aqui de destruição, mas de restauração. Por isso que devemos sempre pedir: vinde Espírito Santo sobre nós, vinde Espírito Santo sobre a igreja, vinde Espírito Santo sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. E termino a nossa reflexão hoje com a segunda leitura, que nos oferece metas para a nossa perfeição. A primeira meta aqui presente é justamente alcançar o ponto culminante. Esse ponto é o próprio Jesus. Cristo é o máximo, é o ponto alto da nossa vida, da nossa caminhada. Se eu não tenho Cristo como centro, o ponto mais alto da minha caminhada, eu vou me perdendo pelo caminho. Ou por que não dizer que Cristo deve ser o centro da minha vida, do meu coração, da minha história, da minha família? E eu acho que cada um deve se perguntar hoje: será que Deus é o centro da minha vida? Deus é o centro da minha família? Ou Ele está lá atrás, na fila das prioridades, dos valores da minha vida, da minha casa, da minha família? E segundo, conquistamos a vitória quando conseguimos identificar o nosso modo de agir com a do Mestre. Ou seja, eu sou chamado de cristão, eu devo ser um outro Cristo nesse mundo. Se eu sou um outro Cristo nesse mundo, eu devo ser como Cristo. Se Cristo amou, devo amar. Se Cristo perdoou, devo perdoar. Se Cristo agiu com gratuidade, também devo ser assim. Somente dessa forma podemos dar testemunho que sou cristão, um verdadeiro cristão, um cristão autêntico. Amados irmãos e irmãs, não há céu ou querer chegar no céu sem ter Deus como centro da vida. E não adianta a gente dizer: olha, eu acredito em Deus, mas não vou à missa, não rezo, não leio a Sagrada Escritura, não vivo em comunidade, não, isso não adianta nada, isso não é fé. Fé é um compromisso diante de Deus, fé é estar ligado ao Senhor. E não pode haver discípulo se não for coerente com a boa nova de Jesus. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ser um discípulo autêntico.